Irmãos, a falta de sentido, a perda de sentido que a Páscoa tem se envolvido para muitos que se dizem cristãos. E você chegar a perguntar a um cristão o que é a Páscoa para você, e ele simplesmente não saber responder o que é que quer dizer a palavra Páscoa, o que é que ela simboliza, o que é que ela representa e o que é, inclusive, que ela é para você, o objeto da sua fé. Muitos acham que a Páscoa é um grande feriadão, né? A Semana Santa seria um grande feriadão. Um feriado para deixar o emprego, para não trabalhar, né? Muita gente aproveita, inclusive, essa semana uma palavra tipicamente judaica, que aponta para textos do Antigo Testamento e fala de uma festa dos pães ázimos, aonde os judeus justamente comemoravam aquela saída do Egito para a Terra Prometida, a saída da escravidão para a liberdade pela mão de Deus. Isso no Antigo Testamento. Então, portanto, a Páscoa ela é uma palavra que aponta para o Antigo Testamento. A nossa Páscoa, a Páscoa cristã, ela aponta para uma doutrina, que é a doutrina da ressurreição. A ressurreição do Senhor. A passagem que Cristo faz da morte, aonde ele estava, mas ela não foi capaz de detê-lo, para a vida. O sepulcro aberto é a nossa Páscoa. E no sentido espiritual, a passagem por nós, enquanto cristãos, para a vida, a partir do novo nascimento nele. Não é isso? Então, com esses esclarecimentos, vamos começar a ler o texto. O texto se encontra lá em Êxodo 12. Nós leremos, vocês acompanhem junto comigo, será um sermão de leitura. Eu vou fazer algumas explicações dos irmãos. A partir do 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sempre feito, macho do humano. Podereis tomar um cabrito ou um cordeiro, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne, assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado em fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa e à Páscoa do Senhor. Porque naquela noite, vejam, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial,
e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo, ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Vou até aí na leitura. Irmãos, é uma passagem do Antigo Testamento que fala justamente da instituição da Páscoa para os judeus. O texto é profítico em detalhes, porque cada detalhe deste texto remete a Cristo e remete a obras que Cristo deveria fazer enquanto vivo. E esse texto é cheio de simbolismo. Em cima desse texto, a partir de cada versículo desse, a forma como o cordeiro era separado, precisava ser separado até o 14º. O cordeiro precisava ser humano, ele precisava ser morto fora da cidade, portanto, fora do arraial onde ele se alimentava. Ou seja, ali Israel estava vivendo um pré-facial, aponta para o Cordeiro perfeito. O Cordeiro que veio cumprir com perfeição cada um desses postulados. Mas quando eu falo de Páscoa, nesse primeiro momento, ou seja, no primeiro sentido, nós falamos de 2 vezes passagem. Tanto aí, se vocês acompanharem no verso 12, quanto aí no verso 13, aonde Deus disse que passaria pela terra do Egito e feriria os primogênitos de todas as casas, nas quais não estivesse o sangue do cordeiro que eles haviam comido ensopado, ou seja, aspergido nos umbrais da porta e nos batentes. Evidentemente que aí nós estamos refletindo e iluminados pelo Novo Testamento, estamos percebendo que essas casas não abrigavam visão de Deus, daquele que veio ferir o povo do Egito. Era fixado na justificação, ou seja, na justiça, para que ali naquela casa não fosse derrubada, ou seja, a justiça daqueles que eram filhos da desobediência, os egípcios que não queriam deixar o povo de Deus sair do Egito, sair daquela terra, mesmo Deus já tendo ameaçado ele com 9 pragas, para eles não serem. No Novo Testamento nós encontramos uma remissão, ou seja, uma ponte com esse texto. Os irmãos, se quiserem, podem acompanhar o que está escrito em Apocalipse. Por arrebatamento divino, diz que viu uma grande multidão de toda língua, povo e nação, que era uma multidão que ultrapassava os limites somente do povo de Israel. Mas é uma multidão que vai além e congloba pessoas de todos os lugares da terra. E ele diz que um dos anciãos falou com ele, dizendo: estes que estão de pé diante do trono estão vestidos de vestes brancas. Quem são estes e de onde eles vêm? Isso está em Apocalipse 7, no verso 13. E João olha para aquele ancião e diz: tu sabes. Então, portanto, ele emenda dizendo no 14: estes são aqueles que vieram da grande tribulação,
e lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue de Cristo, o nosso Cordeiro Imaculado. Essa é uma das passagens do Novo Testamento que faz remissão a essa passagem do Antigo Testamento. Aqueles que podem ficar de pé diante do trono do Cordeiro e poderem, com a sua boca, professarem santo, 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 digno de louvor a esse Deus, e esse louvor ser aceito, o são, e ficam de pé porque lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Sempre foi o sangue, nunca foi outra coisa. Sempre foi o sangue do Cordeiro que fez com que os nossos pecados não fossem imputados a nós mesmos. Sempre foi a obra de Cristo. Sempre foi aquele sangue derramado na cruz. Quer antes dele ser derramado por causa que ele é memorial eterno para os judeus, como para nós que no tempo estamos depois do fato de ele ter derramado o sangue na cruz. Então, portanto, passagem no primeiro sentido, Páscoa no primeiro sentido, remete à passagem de Deus pelo Egito quando ele feriu aquela terra. No primeiro sentido. O segundo sentido, que é um sentido bastante mais comum entre nós, é o sentido que se encontra ali um pouco mais na frente em Êxodo 14. Vocês viram a página que está em Êxodo 14. Quando Israel foi perseguido por Faraó, vejam, Deus feriu a terra do Egito, matou os primogênitos até dos animais, e Faraó, por causa disso, disse: não, eu não posso ver isso. É doloroso demais. E abriu as portas para o povo do Egito deixar a escravidão, que já durava mais de 400 anos. Vejam, o povo de Deus saiu, e Deus diz que endureceu o coração de Faraó, para que Faraó, com os seus carros e cavaleiros, fosse atrás daquele povo, para que Deus fosse glorificado em Faraó. Paulo diz isso lá em Romanos 9, né? Que é o texto base da predestinação, Romanos 9. Porém, esse texto aí, ele está justamente aqui em Êxodo. Ele diz isso em Êxodo, que endureceria o coração de Faraó, que Faraó iria atrás dos judeus, dos hebreus, para que em Faraó ele mostrasse o seu poder. Vejam só, a partir do 1, aí vai falar da perseguição que Faraó desprendeu para com o povo de Deus e foi atrás desse povo. E aí, a partir do verso 15, está registrado o momento em que, pela mão de Deus, e aí agindo como um protótipo do próprio Cristo, que é o intercessor do povo, Moisés, com a sua vara, toca na água e o mar se abre. E aquele povo então passa pé enxuto por meio daquele grande lago, que eles chamavam de Mar Vermelho, né? E depois de passar, Moisés toca de novo na água, a água se fecha e Deus, pelo seu poderio, não militar, mas pelo seu poderio sobrenatural, engole todos os carros e cavaleiros de Faraó. E se tornou fato público e notório e temível aqueles povos de toda a região, sob pena de que quando os israelitas chegaram à terra prometida, os habitantes que lá estavam temiam o povo hebreu, porque eles tinham ouvido falar dessa ocorrência, desse acontecimento. Então, o segundo sentido da Páscoa é o sentido da passagem também. De novo, a ideia de passagem do povo de Deus, da escravidão egípcia para a liberdade. Então, a Páscoa tem esses dois sentidos. Terminado o Antigo Testamento, agora sim, vamos abrir nossas Bíblias no Novo Testamento. Vamos abrir nossas Bíblias no Novo Testamento. Então, abrimos nossas Bíblias em Lucas 21, a partir do verso 7. Nós vamos do verso 7 ao verso 23. Juntos. Acompanhem. Lucas
esse 7, Lucas 21, 7, 23. Diz assim a palavra de Deus. Chegou o dia da festa dos pães ázimos. Vejam, a ideia dos pães ázimos lá atrás, Cristo instituiu justamente a sua ceia no período destinado a essa festa, que foi instituída lá em Êxodo 12, a festa dos pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, porém, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, prepararmos a Páscoa para que a comamos. Eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrarem na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde é o aposento no qual ele comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaço, cenáculo, mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. E portanto, continuemos a leitura no 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente, em algumas Bíblias está ardentemente, comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E continuando, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria entre eles o que havia de fazer isto. Vejam, irmãos, portanto, que Cristo, realizando um estatuto que tinha sido estatuído por Moisés e por mandamento do próprio Deus em Êxodo 12, estava comendo a Páscoa com seus discípulos, aquela Páscoa representando tanto a descida do anjo a descida de Deus sobre o Egito para a matança de todos os primogênitos, como também a passagem do povo de Deus para a liberdade, institui. Isso está registrado lá em João 6, eu vos digo: quem come de mim, mesmo que morra, viverá eternamente. Então, qual é o sentido para nós da Páscoa? O sentido para nós da Páscoa, nesse primeiro momento, é o sentido de que Cristo, Ele é o Cordeiro imolado, que foi imolado para que o seu sangue estivesse sobre nós, como esteve lá nas casas do Egito, para que o nosso pecado não seja imputado sobre nós mesmos. Esse é o sentido da Páscoa. Ele é o Cordeiro verdadeiro. Aquele que deveria vir para tirar o pecado do mundo inteiro, no sentido de que pessoas no mundo inteiro seriam justificadas por ele. E nós, quando tomamos o pão e tomamos o vinho, que não deixa de ser pão e que não deixa de ser suco de uva aqui, nós estamos espiritualmente, pela fé, sendo um só com ele, fazendo uma coisa que os teólogos entendem como união mística da nossa alma com a alma do nosso amado. E somente isso pode acontecer
pelo entendimento do significado que eu estou trazendo aqui pela Bíblia, e depois por um segundo ato, que é a fé nesse significado. Portanto, quando os irmãos tomam a ceia, o tomam e o devem tomar de maneira muito séria, porque nós lembramos e nós vivemos pela fé de maneira muito atual, muito clara dentro de nós, o próprio sacrifício. Mas a Páscoa, além desse sentido, tem um segundo sentido. E este segundo sentido está um pouco mais na frente. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, e aí eu já estou acabando a exposição. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas 24, um pouco mais na frente. Lucas 24, do 1 ao 12. E diz assim o texto: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, mulheres, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais com quem eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Então, a Páscoa, num primeiro sentido, é aquela rememoração que nós fazemos, e nós iremos fazer aqui mais adiante, de que Cristo é o Cordeiro Pascal que era preambulado por Êxodo 12 e que morreu na cruz por nós para colocar em nós que cremos no seu sacrifício o sangue que foi colocado nas casas lá em Êxodo 12. A Páscoa é isso para nós. A ceia está cheia de Páscoa, está cheia de passagem da antiga vida para a nova vida, mas também é a passagem de Cristo, que foi aqui que falou das espirituais. Esse é o maior mistério do cristianismo. Esse é um mistério profundo demais. É a segundo lado da moeda da salvação. O primeiro lado é a cruz. Mas a cruz não teria nenhuma importância se aquele que morreu não ressurgisse de entre os mortos. Há teólogos famosíssimos que citam Agostinho de Hipona quando ele diz que quando Cristo ressurge do sepulcro, não ressurge só ele, mas junto com ele ressurge a igreja. A igreja inteira morreu com Cristo no momento em que ele morreu, mas os salvos ressurgem com ele dentre os mortos, quando aquele homem-deus ressurgiu dentro do sepulcro. Nós não podemos dimensionar como nós estaríamos se Cristo não tivesse ressurgido dentre os mortos. Se ele não ressurge, se um corpo é encontrado, se há prova de que ele não ressuscitou, se um corpo tivesse sido encontrado, a nossa fé seria vã. Vã seria a nossa fé, como o próprio apóstolo Paulo diz.
Porque nós haveríamos de comer e beber e amanhã morrer, porque nenhuma esperança nos aguardaria depois do nosso túmulo. Mas porque aquele que morreu no madeiro ressurgiu de entre os mortos, eu posso ter esperança na mãe. Eu posso olhar para a mãe e dizer, eu tenho esperança, porque o sepulcro está aberto. Vinde ver, Pedro. Olha, aonde está o corpo? E ele apareceu em seguida para os discípulos da aldeia de Emaús, e apareceu para os apóstolos, somente os 11, e depois apareceu quando Tomé estava lá, e depois apareceu para mais de 500 irmãos, segundo está cumprido nas Escrituras. Ora, o demônio naquele momento queria agir, para uma vez que não pôde impedir a morte e a consumação de tudo que tinha sido escrito, queria impedir que essa palavra fosse testificada e ganhasse o mundo. E, portanto, pessoas sendo influenciadas mandaram guardar o túmulo de Cristo com soldados. Esse foi o pedido dos judeus para os romanos, porque disseram, se esse homem que morreu na cruz, sobre ele tiver o testemunho de que ele saiu, ressuscitou, e o corpo não for achado, essa heresia será pior ainda. Mas mesmo os soldados estando lá, guardando aquele corpo, mesmo a força das trevas que estão aí, como diz Paulo, militando nas regiões celestes, nos ares, para influenciar, tendo batalhado, a força do mal não é suficiente, nunca foi capaz de aprisionar Cristo na morte. Ele é mais forte, ele ressuscitou de entre os mortos e retirou da morte o seu aguilhão. E o aguilhão da morte é a lei. Nós não somos salvos pela observância da lei, pelo cumprimento de tudo isso, porque isso justamente era o aguilhão da morte, que picava e matava o ser humano pela impossibilidade de cumprir a lei. Mas nós somos salvos somente pela graça. Amém. A graça de Cristo. A graça contida naquele sangue. Meus irmãos, com um mistério. Grande é um mistério. Mas nós podemos, pela misericórdia dele, pelo seu amor para conosco, participar desse mistério pela fé. Estarmos unidos a ele na fé. Esse é o significado que nós vemos que o mundo não conhece. O mundo não conhece, nós vemos como é que as pessoas se importam, nós vemos o que é que elas fazem, porque elas não conhecem esse significado. É um momento de se retirar espiritualmente, de pensar nessas coisas, de agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem dado. E de principalmente renovarmos a nossa fé em Cristo, a nossa alegria. O túmulo fechado não é mais sinal de tristeza. A tristeza até mareou os olhos dos apóstolos. Pedro mesmo voltou para o lago de Tiberíades e voltou para ser pescador. Porque Pedro disse, acabou, o sono acabou. Foi bonito, foi interessante, nós vimos os milagres acontecer, mas ele morreu, acabou. E ele voltou para pescar, reaviu as suas redes. Mas aquele que vive foi atrás de Pedro e fez o foguinho lá, estava assim peixes com Pedro, e na hora da fração do pão, Pedro disse, o Senhor está vivo, ele ressurgiu dos mortos, está vivo e ele reina, ele é Senhor. Então, a força dos discípulos foi recobrada pela ação do Espírito, que relembrou-os de tudo o que havia de acontecer, e pela morte de Cristo e a sua ressurreição. O próprio Paulo disse que lá em Colossenses 2,20, que vós, conosco, com todos nós crentes, estávamos mortos para as tradições humanas em Cristo Jesus. E emenda em Romanos 6,11 que vós estáis mortos para os vossos pecados, para os vossos delitos, mas estáis vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, vós não deveis oferecer os vossos membros para praticar os pecados e imoralidades, como agora os filhos da desobediência fazem,
mas vós deveis oferecer os vossos membros como de pessoas ressurretas de entre os mortos, porque nós somos participantes de... e nem será capaz de segurar-nos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos daquilo que vive. Então aqui eu acabo, irmãos, a minha exposição sobre os textos. Peço aos irmãos que orem brevemente comigo, pedindo que Deus, a sua infinita misericórdia, faça-nos entender e ter fé nesse tão grande mistério que foi feito para a nossa redenção. Então, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essas verdades, Senhor, todos nós aqui em conjunto, que foram nos expostas, trazidas por revelação pelos teus santos homens, e aqui expostas, Senhor, de maneira humilde, pregando a palavra aos irmãos.